Japão, 1945. O mundo testemunhou o poder avassalador da fissão nuclear quando uma bomba devastou Hiroshima. Desde então, a humanidade busca usar essa mesma força de forma pacífica, mas não podemos ignorar seu potencial letal. Em 1979, um acidente na usina de Three Mile Island, na Pensilvânia, desencadeou o temor e a evacuação de milhares de pessoas. Em 1986, uma explosão catastrófica levou ao colapso total da usina de Chernobyl, na Ucrânia, gerando pânico em toda a Europa. Esses eventos foram um lembrete alarmante da necessidade de garantir a segurança das usinas nucleares ao redor do mundo. No entanto, em 2011, o Japão enfrentou seu próprio pesadelo nuclear. A usina de Fukushima foi duramente atingida por um poderoso terremoto, seguido por um tsunami avassalador. O país estava à beira de uma crise de radiação iminente, enquanto o resto do mundo testemunhava a fragilidade da energia nuclear. Mais uma vez, somos confrontados com a realidade de que desastres não acontecem simplesmente. Eles resultam de uma série de eventos críticos interligados. No dia 11 de março de 2011, um terremoto de magnitude 9 atingiu a costa nordeste do Japão, desencadeando uma série de eventos que levariam ao desastre na usina nuclear de Fukushima Daiichi. Esse terremoto é conhecido como o Grande Terremoto do Leste do Japão, ou Terremoto de Tohoku. O terremoto foi um dos mais poderosos já registrados na história do Japão e um dos 5 terremotos mais fortes registrados no mundo desde o início de registros sísmicos. Sua magnitude foi tão significativa que o eixo da Terra foi ligeiramente deslocado e a duração do dia foi encurtada em cerca de 1,8 microsegundos. O epicentro do terremoto foi localizado no Oceano Pacífico, a cerca de 70 quilômetros leste da cidade de Sendai, na província de Miyagi. A profundidade do epicentro foi estimada em cerca de 30 quilômetros abaixo da superfície. A violência do terremoto foi sentida em todo o país, causando destruição generalizada e impactando infraestruturas críticas. Edifícios desabaram, estradas foram destruídas e incêndios foram desencadeados. Milhares de vidas foram perdidas e muitas pessoas ficaram feridas. No entanto, o verdadeiro perigo não estava apenas na força do terremoto, mas nas consequências do tsunami que se seguiu. O movimento tectônico causado pelo terremoto levantou uma enorme quantidade de água, gerando ondas gigantescas que se propagaram rapidamente em direção à costa. O tsunami atingiu a costa nordeste do Japão, cerca de 30 a 40 minutos após o terremoto inicial. Ondas com alturas impressionantes, algumas com mais de 10 metros, invadiram terras baixas, cidades e vilarejos costeiros, destruindo tudo em seu caminho. A usina nuclear de Fukushima foi duramente atingido pelo tsunami. As ondas gigantes avançaram além das defesas costeiras, inundando a usina e danificando seriamente seus sistemas de resfriamento. A usina de Fukushima era composta por 6 reatores nucleares, cada um com sua própria infraestrutura de resfriamento. Esses sistemas eram essenciais para manter os reatores em estado seguro e evitar o superaquecimento. No entanto, o tsunami danificou gravemente os geradores de energia e as bombas d'água de resfriamento, levando à perda de energia elétrica e à falha dos sistemas de resfriamento. Com essa perda de energia e resfriamento, os reatores começaram a superaquecer perigosamente. A temperatura interna dos reatores aumentavam rapidamente, levando à fusão parcial do combustível nuclear,
Esse processo, conhecido como derretimento nuclear, resultou na liberação de produtos radioativos dentro e fora dos reatores. A situação se tornou ainda mais crítica quando explosões de hidrogênio ocorreram nos prédios que abrigavam os reatores afetados. As explosões liberaram material radioativo na atmosfera, aumentando ainda mais os temores sobre a segurança e a saúde pública. A população local, já afetada pelo terremoto e o tsunami, foi instruída a permanecer em suas casas e posteriormente foi ordenada a evacuação. Enquanto isso, os trabalhadores da usina enfrentaram níveis perigosos de exposição à radiação, arriscando suas próprias vidas para conter a crise. Eles foram chamados de heróis da usina de Fukushima, enfrentando condições adversas e riscos significativos para evitar uma catástrofe ainda maior. Equipes de especialistas internacionais foram enviadas para ajudar no controle da situação. Especialistas em energia nuclear, engenheiros e cientistas uniram forças com os trabalhadores da usina para desenvolver estratégias de resfriamento de emergência e conter a disseminação dos materiais radioativos. No entanto, os desafios persistiam. Vazamentos de água radioativa foram detectados na usina, tornando a gestão dos resíduos um problema crítico. Medidas foram tomadas para conter a água contaminada e evitar a sua liberação no oceano. Mas a magnitude do desastre exigia soluções de longo prazo. Enquanto isso, a situação em Fukushima tinha repercussão global. Preocupações sobre a segurança nuclear e a confiança nas usinas atômicas foram reavaliadas em todo o mundo. O acidente de Fukushima serviu como um alerta para as necessidades de revisar os padrões de segurança e os protocolos de resposta a emergências nucleares. A jornada para desativar completamente a usina de Fukushima e mitigar os impactos do desastre ainda estão em andamento. Os esforços de descontaminação e desmontagem dos reatores continuam a ser um desafio significativo. Após o desastre, houve um aumento preocupante nos níveis de radiação nas proximidades da usina em áreas circundantes. Como resultado, uma grande área ao redor de Fukushima foi designada como zona de exclusão, onde a entrada é restrita devido aos riscos à saúde. As pessoas que foram evacuadas tiveram que deixar as suas casas, muitas vezes deixando para trás suas vidas e pertences. Essa evacuação forçada teve um impacto profundo nas comunidades locais, causando deslocamento, trauma emocional e desestruturação social. A exposição à radiação pode ter sérias consequências para a saúde humana. Os trabalhadores da usina e os residentes locais enfrentaram riscos de desenvolver doenças relacionadas à radiação, como câncer e distúrbios genéticos. Os efeitos a longo prazo ainda estão sendo estudados e monitorados. Além das preocupações com a saúde humana, o desastre de Fukushima também teve um impacto significativo no meio ambiente. Os ecossistemas locais foram afetados com a contaminação de rios, solos e oceanos próximos. A vida selvagem também foi impactada com a diminuição da biodiversidade e a preocupação com a cadeia alimentar. O desafio de descontaminar a área e remediar os danos ambientais continua sendo uma tarefa complexa e demorada. O governo japonês tem implementado medidas para limpar a área e monitorar a radiação, mas os efeitos a longo prazo permanecem uma preocupação constante. O desastre abalou o mundo, levantando preocupações sobre os perigos da energia nuclear e destacando a importância da segurança em todos os aspectos de sua utilização. Olhando para trás, vimos a combinação de um poderoso terremoto e um tsunami catastrófico desencadear uma sequência de eventos que resultaram nas falhas do sistema de resfriamento e no derretimento dos reatores nucleares. Vimos heróis arriscando sua vida para conter a crise e proteger a população. As consequências a longo prazo do desastre foram dolorosas. Comunidades foram deslocadas, a saúde humana foi afetada e o meio ambiente sofreu danos significativos.
No entanto, também testemunhamos a resiliência das pessoas de Fukushima, sua determinação em reconstruir e seu espírito de superação. Se você gostou desse vídeo, não deixe de se inscrever no canal e fique por dentro de todas as histórias aqui no Viajantes do Desconhecido.